Olá, eu sou o John e este é o Bandeira Azul. Vou falar sobre a Embassy Hill, ou o seu nome oficial, Embassy Racing with Graham Hill. Foi uma equipe inglesa que participou de apenas 3 temporadas na Fórmula 1. Sua sede ficava em Hanworth, no oeste de Londres. Seu fundador não precisa de muita apresentação, apenas o chamar de Mr. Monaco já faz lembrar sobre o lendário piloto Graham Hill, que venceu 5 vezes a edição da corrida, além de bicampeão mundial da Fórmula 1. Ele ainda tem uma das suas marcas que ninguém ainda conseguiu bater, que é a Tríplice Coroa, quando o piloto vence a Indy 500, o GP de Mônaco e as 24 horas de Le Mans. No caso de Hill, isso foi concluído com a vitória em La Sarthe em 1972. Voltando à história da equipe, ao término de 72, Hill sai da Brabham insatisfeito com o ambiente e algumas decisões da equipe. Na sequência, anuncia que estaria criando a sua própria equipe e a contratação de 20 profissionais, entre engenheiros e mecânicos. Além disso, já teria um piloto muito talentoso para guiar o carro, ele mesmo. Com o patrocínio da tabagista Embassy, começa sua trajetória comprando o chassi DN1 da Shadow, movido pelo motor favorito dos garagistas, o Ford Cosworth DFV V8 3.0. Além de piloto, Hill era o chefe da sua própria equipe. A estreia foi no GP da Espanha, onde se classifica em último, a 8 segundos e meio mais lento que o pole position, o sueco Ronnie Peterson da Lotus. Na corrida, o carro de número 25 abandona com problemas no sistema de freios. A confiabilidade do DN1 foi um grande problema, onde em 12 corridas, Hill abandona em 5, além da Holanda, que foi considerado como um não terminou por chegar a 16 voltas atrás do vencedor da corrida, o piloto da Tyrrell, Jack Stewart. Hill terminou apenas 6 corridas, onde o melhor resultado foi o 9º lugar obtido no GP da Bélgica, em Zolder. 73 foi problemático, 74 poderia ser um pouco melhor, pelo menos a expectativa. Hill compra o chassi Lola T370 e, dessa vez, resolve escrever um segundo carro para a temporada. Guiado a maior parte também pelo britânico Guy Edwards e, na sequência, pelo alemão Rolf Stommelen. A equipe sofre com altos e baixos, principalmente com o segundo carro, que não vai para o GP da África do Sul por opção, não se classifica para os GPs da Espanha e Alemanha, e ainda por cima vem um terceiro carro inscrito para o GP da Grã-Bretanha, com Peter Getting, no fim. A temporada se encerra com um ponto conquistado por Hill, ainda no GP da Suécia, com o 6º lugar. Foi o melhor resultado da temporada e um 12º entre as equipes. 75 começa com Graham Hill e Rolf Stommelen para as 2 etapas iniciais da temporada, ainda com o chassi Lola T370, enquanto o T371 ainda não ficava pronto. Posteriormente, o Lola T371 foi renomeada para Hill GH1, pois o seu projetista, Hans Malman, sai da Lola para atuar exclusivamente para a equipe. Oficialmente, a Embassy Hill poderia ser considerada como uma construtora. Em paralelo, Graham Hill começou a se afastar de suas funções de piloto e se concentrar mais para a gestão da equipe. O GH1 estreia no GP da Espanha com a dupla Stommelen e o francês François Migaud. O alemão se classifica em uma ótima 9ª colocação e o francês em 22º. Na 25ª volta, enquanto liderava com certo conforto, o GH1 de Stommelen sofre um colapso na asa traseira, perde o controle, lançando o carro contra uma barreira, voltando para a pista e batendo contra outra barreira, inclusive acertando o carro de José Carlos Patti. No fim, 4 pessoas vão a óbito. Stommelen sobrevive, ficando com fraturas no corpo e de fora de boa parte da temporada. A corrida ainda durou mais 4 voltas, encerrada devido a esse desastre. O vencedor foi o alemão da McLaren, Johann Mass, e a pontuação da corrida ficou pela metade, justamente por causa da duração reduzida. Na sequência, Graham Hill ainda tenta correr o GP de Mônaco, no entanto sem sucesso. Esse foi o fim da carreira de Hill como piloto na Fórmula 1. Até o fim da temporada, o primeiro carro ficou variando entre os pilotos como Migaud, que ainda fez mais uma corrida na Bélgica, os australianos Verne e Schuppan na Suécia e Alan Jones, que faz 4 corridas e consegue o melhor resultado da equipe na temporada, com o 5º lugar no GP da Alemanha. Stommelen ainda volta para mais 2 corridas pela equipe, na Áustria e Itália. Tony Bryce fica desde a Bélgica no comando de um outro GH1, tendo como o melhor resultado um 6º lugar no GP da Suécia. Ao término da temporada de 75, que foi bem movimentada, a equipe termina com 3 pontos e um promissor 11º lugar entre as equipes. Em paralelo à temporada movimentada, havia o desenvolvimento do chassi para 76, o GH2.
Em testes realizados, mostrou ser um carro muito melhor que o GH1 em desempenho e dirigibilidade em testes com Tony Bryce. O conceito em si do carro lembrava muito o Brabham BT-44 e o McLaren M23. Até que aconteceu um evento que mudaria tudo. Em 29 de novembro de 75, ao término dos testes do GH2 em Paul Ricard, na França, a equipe prepara o seu retorno para a Inglaterra. A equipe tinha um avião Piper Aztec para essa viagem e Hill seria o piloto. Neles estavam embarcados para voltar para Londres, além de Hill no comando, o gerente Ryan Brimble, o piloto Tony Bryce, o projetista Andy Smallman e os mecânicos Terry Richards e Tony Alcock. Além da noite, havia uma limitação na visibilidade em função ao mau tempo já na Inglaterra. Com isso, o avião caiu em um campo de golfe em Arkley, perto de Londres, e a 5 km do local previsto para o pouso, vitimando todos os ocupantes. Da estrutura da equipe toda, sobrou apenas o gerente adjunto Alan Turner e os 2 mecânicos. O seu espólio foi vendido a Walter Wolff, que estava em vias para entrar na categoria com uma equipe própria, que levaria o seu nome. Os profissionais que sobraram foram absorvidos por Wolff. Em 76, o relatório do acidente indica que a licença de piloto privado de Hill ainda estava válida, mas a sua habilitação para voos por instrumentos havia expirado. O avião, apesar de estar em boas condições de manutenção, estava com problemas na documentação, mas a causa não foi problemas dos mecânicos, mas sim, uma das causas foi a visibilidade estava limitada no momento da queda, causando desorientação espacial por parte de Graham Hill. Com todos esses problemas, a seguradora não pagou as famílias e, assim, processaram a família de Graham Hill, que vendeu o que pôde para honrar com as suas dívidas e indenizar a todos. Mas a família ficaria extremamente afetada financeiramente, inclusive afetando a história de um outro personagem que viria a ser campeão mundial posteriormente, o seu filho, Damon Hill. O GH2, hoje, é peça de exposição e aparece em eventos, mesmo que nunca tenha disputado uma corrida oficial. É isso. Se você gostou dessa história, siga, deixe seu like e comente caso você queira complementar mais alguma coisa ou até sugerir outras histórias de outras equipes que tiveram alguma vida curta na categoria, mas relevante também que deva ser contada. Obrigado e até mais.